Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino, doutor Enio Lobo. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, muito obrigado. Hoje o tema interessa muitas pessoas, inclusive a nós locutores, né? Rouquidão, né? Causas, sintomas e tratamento. Rouquidão incomoda bastante, né, doutor Enio? Rouquidão é um sintoma bastante comum nos locutores, nos professores, nos profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. É muito mais comum do que no restante da população esse tipo de sintoma. Mas não é exclusivo das pessoas que usam abusivamente a voz, não. É um sintoma comum a toda a população e que tem causas muito diversas, tem possibilidades de causas muito diversas, e a gente vai tecer alguns comentários sobre essas possibilidades hoje aqui. O que é que causa a rouquidão? Muito bem. Rouquidão, o que causa é um mau funcionamento da corda vocal em si, do sistema vocal, digamos assim, do paciente. A corda vocal, quando a gente fala, ela tem um movimento de abrir, quando a gente respira, e fechar, colar uma corda vocal na outra, quando a gente emite algum som. Esse é o movimento natural, é o movimento perfeito que possibilita que a nossa voz saia de uma forma correta, sem distorções. Quando há qualquer coisa que atrapalhe esse movimento perfeito, começam a surgir sintomas, e um dos mais comuns é a rouquidão. Agora, o que pode causar essa distorção, esse mau funcionamento, é muito ampla a gama de possibilidades. A gente vai comentar sobre algumas, mas vamos começar pela mais grave, a causa mais grave de rouquidão, que é o câncer de laringe, tá certo? Eu quis começar por ela porque é o que chama mais a atenção como risco para a saúde do paciente. Então, rouquidão mais prolongada, ela deve ser investigada sempre, tá certo? Porque uma das causas de rouquidão, felizmente não é a mais comum, pelo contrário, uma das mais raras, mas uma das causas de rouquidão é câncer de laringe, e isso é um quadro grave que pode culminar com a morte do paciente. Mas então, isso no caso, aquela rouquidão frequente? A rouquidão permanente, praticamente. A pessoa que tem uma rouquidão prolongada, eu sempre costumo definir como 15 dias. A rouquidão acima de 15 dias precisa ser investigada sempre. Porque, como eu disse, não é a causa mais comum, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada sem avaliação. Então, aquela pessoa que está rouca há mais de 15 dias, não sabe a causa, precisa sempre investigar. Até 15 dias é normal? Até 15 dias eu não digo que é normal, mas até 15 dias é possível que a pessoa possa aguardar, sem grandes preocupações. Passou desse período, ela precisa sempre ser investigada, porque tem muitas possibilidades de causas. Uma delas é o câncer de laringe, como a gente falou. Felizmente não é o mais comum, mas tem que ser investigado sempre. Câncer de laringe, a gente sempre pensa em pacientes roucos, e principalmente aqueles que têm histórico ou o hábito ainda de fumar. É muito mais comum nessas pessoas. Eu, pessoalmente, todos os cânceres de laringe que eu identifiquei e diagnostiquei até hoje eram pacientes fumantes. Salvo uma única exceção, que era um fumante passivo. A pessoa convivia com outra fumante na mesma casa. Todos os outros eram fumantes ativos ou tinham sido em algum momento da vida. Então, destaco mais uma vez aqui o risco do fumo para o câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe especificamente. Mas, como eu disse, o câncer de laringe não é a causa mais comum de rouquidão, e tem muitas outras causas. A segunda causa, que provavelmente é a mais comum de todas, é o abuso vocal. O uso da forma incorreta da voz. A pessoa não usa incorretamente a voz porque quer, é porque é intrínseco a essa pessoa. Quando a gente fala, como eu disse no início, a gente tem que colar uma superfície de uma corda vocal a outra por completo. Algumas pessoas, elas usam mais uma parte da musculatura da laringe, ou mais anterior, ou mais a posterior, de forma que exerce uma força muito maior num certo ponto da corda vocal do que outra. E quando essa força é exercida continuamente, todo dia, e abusivamente, como é o caso, por exemplo, de meu amigo Marcos Dantas aqui, que fala o dia inteiro, ou de um professor, ou de uma professora. Então, esse abuso vocal, ele pode gerar problemas para a voz, que culminam com a rouquidão. A alteração mais comum desses pacientes é o famoso calo da corda vocal, que o nome correto não é calo, é nódulo vocal.
Então, se qualquer pessoa for um médico, fizer uma laringoscopia, que é como a gente vai analisar a corda vocal. Toda a corda vocal ela é praticamente invisível a olho nu. Se você olhar para a sua garganta, não vai conseguir ver a sua corda vocal de jeito nenhum. A gente tem que recorrer a um artifício para poder visualizar a corda vocal e visualizar o funcionamento dela. Esse artifício, hoje, o melhor exame que tem para avaliar o funcionamento da corda vocal é a laringoscopia. É como se fosse uma endoscopia da garganta. A gente vê o funcionamento da corda vocal e avalia o que é que tem de errado com o funcionamento desta. Então, nos pacientes que abusam da voz, ou mesmo aquelas pessoas que não abusam, mas têm uma tendência natural a usar muito uma parte da musculatura da laringe em detrimento da outra, essa força que exerce numa certa superfície da corda vocal provoca o surgimento desse calo. O calo não é nada preocupante, não é nada grave, tem solução relativamente fácil. A grande maioria das pessoas que têm esse problema consegue uma regressão total com tratamento de fonoterapia, é como uma fisioterapia da voz. E esse tratamento ele deve persistir, eu não digo o tratamento, mas os cuidados devem persistir pela vida toda, porque do jeito que o calo surgiu no primeiro momento, se a pessoa fizer o tratamento, esse calo desaparecer e a pessoa voltar a cometer os mesmos erros, vai voltar a surgir o calo. Então, antes que o calo surja, geralmente a pessoa tem o que chama-se fenda glótica, que é um espaço entre as duas cordas vocais quando a pessoa fala. Esse espaço não deve existir, a gente deve colar a superfície totalmente de uma na outra. E na medida que ocorre esse surgimento desse espaço, é que surge o calo depois. O ideal é que a pessoa que tem rouquidão, percebendo a rouquidão, procure logo diagnosticar para tratar ainda nessa fase. Não deixar surgir o calo, porque o calo dá mais trabalho para desaparecer do que a fenda. Então essa é a causa mais comum de rouquidão crônica. É a mais comum e a menos grave, digamos assim, porque tem solução relativamente fácil, sem nem necessidade de medicamento. O tratamento é com fisioterapia da voz, que é a fonoterapia. Então, por isso a necessidade e a importância de, logo nos primeiros sinais de uma rouquidão permanente, procurar o otorrino, né? Perfeitamente. Nos primeiros sinais de rouquidão, se deve, não digo nos primeiros dias, mas após 15 dias de permanência, ou aquela rouquidão muito severa, que a pessoa não consegue nem falar. Se for uma rouquidão muito severa, tratar logo nos primeiros dias. E aquela rouquidão mais leve, que está permanecendo por mais do que 15 dias, deve ser investigada sempre, porque um dos diagnósticos diferenciais é, como eu disse, o câncer de laringe. Felizmente é o menos comum. Felizmente não é tão comum, mas também não é rara a incidência dele, não. A nossa ouvinte Dilvanete Lopes pergunta, e quando a rouquidão é desde o nascimento? As pessoas que têm o padrão vocal rouco desde o nascimento não causam preocupação maior, tá certo? É do padrão vocal daquela pessoa. Ela tem, geralmente, uma tendência realmente a manter pela vida toda uma fenda glótica. As pessoas que têm rouquidão desde o nascimento, elas geralmente não coaptam bem as cordas vocais quando falam, não encostam bem a corda vocal uma na outra. Então, isso é uma tendência natural de algumas pessoas. Pode ser corrigida, sim, com fonoterapia, principalmente se for ainda na infância estabelecido esse tratamento. Mas para essas pessoas não há um motivo maior de preocupação. Há como evitar a rouquidão? Ou todo mundo um dia na vida vai se ficar rouco? Eu não diria que todo mundo. Em medicina não existe 100%. A grande maioria da população... Se existe remédio, você me avisa. A grande maioria da população em algum momento deve ter, sim, algum momento de rouquidão. Agora, a rouquidão crônica, essa sim tem como ser prevenida. Para você que é profissional da voz, existe remédio preventivo, digamos assim. Eu sempre recomendo que as pessoas que têm o uso profissional da voz, em algum momento da vida, façam uma laringoscopia, acompanhem com o otorrino, façam uma laringoscopia, vejam como está a situação da sua corda vocal. Se houver qualquer inadequação no uso da voz, quer dizer, uma fendazinha que a pessoa não percebe rouquidão, mas tem uma fendazinha lá, se tiver qualquer alteração do movimento funcional normal da corda vocal, essa pessoa deve fazer um tratamento preventivo com fonoterapia. Então, profissionais da voz, principalmente, profissionais como você, como professores, essas pessoas deveriam regularmente fazer uma avaliação laringoscópica, através daquele exame que eu falei anteriormente, e qualquer mínima alteração deve ser tratada ainda no início, antes que surja um problema realmente para a corda vocal. E no dia a dia, por exemplo, para que
Vamos falar aqui para os profissionais que usam a voz com frequência. Jornalistas, professores, cantores, né, comerciantes, também tem aquelas pessoas que ficam, por exemplo, que no seu comércio falam o dia todo. Quais os cuidados que as pessoas devem ter para evitar a rouquidão? Muito bem. Primeira coisa, sempre procurar usar o tom normal da sua voz. O locutor que às vezes vai precisar subir a um palanque, vai subir agora na época da campanha, num carro de político e passa a noite inteira gritando, é quase certo que essa pessoa vai ter algum problema de corda vocal. Então, para as pessoas que usam diariamente, profissionalmente a voz, usar a entonação normal. Diminui a chance de ter problema, não anula, mas diminui. Hidratação é fundamental. Uma pessoa que fala por muito tempo tem que se manter hidratado. Então, o professor que está dando uma aula, o locutor que está conduzindo um programa de rádio como o seu, deve manter um copinho d'água, uma garrafinha d'água ao lado e de vez em quando se manter hidratado. Essas duas coisas, por si só, já ajudam muito na prevenção. E como eu disse, qualquer menor sinal de alteração, fazer avaliação laringoscópica e prevenir antes que surja um problema maior. Depois que a rouquidão aparece, aí é esperar que ela vá embora, não? Esperar que ela vá embora. Esperar até um certo limite prudencial. Não passar de 15 dias, essa espera. Se começou a permanecer por muito tempo, investigar. Se for, como eu disse, uma rouquidão muito aguda que praticamente impeça a comunicação normal da pessoa ou que cause outros sintomas como dor, febre, aí pode ser um quadro infeccioso agudo que deve ser tratado no início ainda, nos primeiros dias, não espera os 15 dias também. Isso depende muito de cada quadro. Se o sintoma for isolado, só a rouquidão, sem qualquer outro sintoma, e for uma rouquidão mais leve, dá para esperar os 15 dias. Se houver outros sintomas associados, como eu relatei agora, é melhor procurar até antes dos 15 dias. Ouvindo pergunta aqui, a cirurgia para retirada de nódulos vocais é perigosa? Não, a cirurgia para retirada de nódulos vocais, ela na maioria das vezes é desnecessária. O nódulo vocal, que é o calo, como eu falei anteriormente, ele na grande maioria das vezes ele desaparece com fonoterapia. Quando é um nódulo muito grande, ou que não tenha bom resultado com a fonoterapia, a cirurgia pode ser indicada, remove o nódulo, mas é bom que o paciente saiba que depois da remoção, ele tem que manter a fonoterapia ou iniciar a fonoterapia, porque senão o nódulo vai voltar. É uma cirurgia, se for feita sem um segmento fonoterápico, de resultado ruim. O paciente tem que ter em mente isso. Vai ser preciso a cirurgia? Vai, tudo bem, faça a cirurgia, mas não abandone o tratamento fonoterápico após a cirurgia, porque o resultado será péssimo, o nódulo vai voltar. Não são as únicas lesões estruturais mínimas da laringe que causam rouquidão. A gente só falou até agora sobre nódulo. Existem outras lesões estruturais mínimas da laringe que podem causar rouquidão. Por exemplo, existe os cistos. O cisto, muita gente vê na pele, na epiderme, aquele famoso quisto que o povo tanto fala. Da mesma forma que tem o cisto mucoso na pele, ele pode também, o cisto dermoide, na verdade, na pele, ele pode criar um cisto mucoso embaixo da corda vocal. Causa rouquidão, e nesses casos o cisto é sempre cirúrgico, não adianta a fonoterapia que não vai resolver o problema. Pólipos, outras lesões estruturais mínimas, a grande maioria são cirúrgicas. A cirurgia de laringe é uma cirurgia simples, de recuperação relativamente muito rápida. Hoje a gente não faz nenhuma cirurgia de laringe aqui em Caicó, porque nos hospitais não tem não digo a estrutura, não tem um instrumental cirúrgico necessário para fazer esse tipo de cirurgia. Aqui em Caicó, todas as cirurgias otorrinolaringológicas que são feitas, seja de ouvido, seja de nariz ou de garganta, as minhas, pelo menos, são feitas com o meu próprio material. Eu que comprei, eu que utilizo o meu material cirúrgico. Nos hospitais não tem um material específico para otorrino. Então, a de laringe, como é uma cirurgia pouco comum, eu optei em não adquirir esse material e a gente não faz aqui em Caicó. Doutor Enio, o que é a língua queimando e doendo e umas pontinhas na língua? O que seria isso? A ardência lingual, a ardência de boca, ela tem fatores múltiplos de uma forma geral. Não dá para identificar qual seja a causa dessa paciente. Por exemplo, refluxo é uma das causas, a língua geográfica é outra causa, a glossite, que é uma inflamação da língua, é outra causa, as infecções por cândida
outra causa, então tem que ser avaliado. Aí não tem como a gente emitir uma opinião sem avaliar uma paciente. A ardência lingual ela tem causas muito diversas. Aí tem que avaliar, né? Tem que avaliar e tratar de acordo com o que for. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir no nosso WhatsApp 3421-2272. Doutor Enio, constantemente eu tenho muita afta na minha boca, entendeu? Muita afta mesmo. Eu sinto a minha boca toda cortada, entendeu? Como se eu tivesse com um aparelho nos dentes, que a boca fica toda cortada. Eu tenho muita afta, sapinho na ponta da língua. Eu queria saber se eu posso resolver isso com um dentista ou eu preciso ir ao otorrino. Bom dia, Ana aqui da Boa Passagem. Um abraço, Ana. Boa passagem, doutor Enio. Bom dia, Ana. Bom, é o seguinte, esse tipo de sintoma que ela apresenta, tanto pode ser tratado pelo otorrino como pelo dentista. Não tem nenhum dos profissionais que não esteja capacitado a resolver. Ela pode optar por um ou por outro. Bom, foi uma boa pergunta dela, aftas de repetição. Quem tem essa tendência a formar aftas de repetição. Quase todo congresso de otorrino, isso é tema de discussão. E até hoje não se chegou a um consenso sobre um medicamento capaz de realmente prevenir esse problema. O que eu recomendo, na maioria das vezes, como prevenção, manter escova dental sempre nova, nunca deixar ela ficar muito velha para não machucar a gengiva, não machucar a mucosa da boca e, consequentemente, abrir porta de entrada para que a afta se instale. Escova de boa qualidade, cerda macia, creme dental não abrasivo, tem alguns cremes dentais que são muito abrasivos. Para essas pessoas eu recomendo geralmente aqueles cremes dentais que sejam para dentes sensíveis, que são menos abrasivos. Manter boa hidratação, evitar alimentos muito ácidos. Abacaxi, por exemplo, para quem tem esse tipo de tendência a formar afta de repetição, é um alimento que causa muito a repetitividade do quadro. Abacaxi, a uva roxa mais azeda, limão demais, coisas muito ácidas, é bom evitar. E a hidratação, como eu disse, manter-se bem hidratado o dia inteiro, não deixar a boca ficar seca de sede. A hidratação é importantíssima. Para tudo, né? Hidratação é saúde, água é vida. Doutor Enio, posso passar pomada Nebacetin numa ferida na entrada do nariz de uma idosa? Ou se existe outro tipo de pomadas para ser usada em pequenas feridas na entrada do nariz? Quem pergunta é a Luísa. A Nebacetin pode sim ser usada nessa área, não tem maiores problemas. O ideal é que ela não coloque muito para dentro, porque a Nebacetin é para ser usada em pele e não em mucosa. Mas ela pode ser usada se for bem na entradinha, não tem problema não. Contanto que ela tenha certeza do que é essa ferida. Lembrando que essa ferida tem que ser diagnosticada sobre o que é que está causando essa feridinha. Por exemplo, algumas feridas, digamos assim, na entrada do nariz podem ser um carcinoma, uma lesão maligna que a pessoa vai ficar esperando e não resolvendo, agravando o quadro. Então ter cuidado em ter certeza que o diagnóstico é realmente só uma ferida. E de repente o medicamento não vai servir para nada, né? De repente pode não servir. Outra pergunta, por que quando a gente acorda de manhã, acorda com uma rouquidão? Inclusive aqui nós temos um colega aqui na rádio que ele só grava comercial amanhã, de manhã quando ele acorda, que a voz fica mais bonita. Mais bonita, mais grave. Eu não vou dizer que é Val Fernandes, para não... E aí? Não espalha a história de Val, não. Val gravou o meu comercial e ficou muito bom. Não, parabéns. O seu foi gravado à tarde. Foi à tarde, mas ficou muito bom. Ótimo, né? Val é uma figura. O resultado ficou espetacular. Eu queria que o Marcos Dantas tentasse gravar também aquele comercial. Eu não sei gravar com aqueles palavrões que Val conseguiu falar. Diga um lá, qual é? Baixa o otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Aí, tá bem começado. Porque quando a gente acorda de manhã, acorda com uma rouquidão? As pessoas que têm a tendência a acordar rouco já, por causa, geralmente, de ressecamento da mucosa da laringe, tá certo? As pessoas que geralmente dormem ar-condicionado, ou que roncam bastante, ou que não ingerem água o suficiente no decorrer da noite antes de dormir, elas têm tendência a ressecar muito a mucosa. E nesse nosso clima, mais ainda. Então, com esse ressecamento da mucosa, a voz fica às vezes um pouco mais áspera, mais rouca no início da manhã. Se esse é um sintoma permanente, todos os dias, eu sugiro que essa pessoa também avalie para ver se não tem alguma coisa a mais do que isso. Geralmente, essa é a causa mais comum. Mas pode ser que ela tenha alguma outra lesão estrutural mínima que está sendo agravada por esse outro problema. Ok. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Enio. Meu nome é Cleidinha. Eu tenho um filho com 8 anos. Ele ronca muito.
Será que é devido a um problema que ele tem no nariz? Abraço, Cleidinha, e aí, doutor Enio? Bom dia, Cleidinha. Ronco em criança sempre é decorrente, sempre não, quase sempre é decorrente de obstrução respiratória. Na maioria das vezes, essa obstrução é no nariz ou dentro do próprio nariz, por hipertrofia dos cornetos, quem tem rinite, às vezes acontece, que é o que o povo chama cartucho, ou logo após o nariz, a saída do nariz, do jeito que a gente tem a entrada do nariz, que é a narina, lá no finalzinho, na passagem para a garganta, a gente tem a coana, que é uma abertura do nariz para a garganta. Então, às vezes, atrás da coana, cresce um tecido linfóide chamado adenoide, que pode obstruir essa saída. Então, esse paciente pode ter uma obstrução dentro do próprio nariz, pode ter a adenoide muito grande obstruindo, ou ainda pode ter as amígdalas muito grandes que dificultam também a respiração e causam ronco. Então pode ser uma conjunção dos 3 fatores ou pode ser um deles isolado. Então ele deve ser realmente avaliado. Ronquidão, ronco em criança não é normal e atrapalha a qualidade de vida da criança e deve ser tratado e resolvido. Ok, o ouvinte pergunta aqui, o uso de cachaça provoca ronquidão? Em excesso, sim. Inclusive, é um dos fatores de risco para o câncer de laringe, tá certo? O fumo é o principal, mas o etilismo, quer dizer, o hábito de beber em excesso, o alcoolismo, na verdade, ele é um dos fatores de risco também para o câncer de laringe. Ok. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte quer saber o seguinte, a rouquidão, ela pode provocar no futuro a perda da voz ou não? Eu não diria perda da voz por completo. Dificuldade grande em falar, sim. A rouquidão, se for prolongada e se for se agravando o quadro, ela pode causando cada vez mais um padrão vocal ruim. Então, o padrão vocal pode ficando cada vez pior e a pessoa ficar praticamente afônica. Mas perda total da voz, não. Perda total da voz, a menos que a pessoa tenha um câncer de laringe e esse câncer de laringe seja tratado e diagnosticado tardiamente, que a pessoa precisa fazer uma cirurgia para remoção das cordas vocais ou de parte da laringe. Aí sim a pessoa pode ficar realmente sem voz nenhuma. Você quer fazer alguma pergunta, doutor Enio ou Romário Aristides? Deu certo até demais. Porque Deixa eu só ligar aqui seu microfone. Antônio está por aqui também, né, essa figura simpática. Doutor Enio Lobo. Já passei por ele duas vezes. Opa, lá não foi, né? Por ele duas vezes. Quer falar já, né? Que foi... Fala no microfone, Antônio. Gente, eu já passei por ele duas vezes. Mas você fala embaixo, peraí, você tá falando muito alto. Gente, eu já passei Prejudicar a voz, viu? Gente, eu já passei por ele duas vezes. Deixa eu só botar você no aqui, na câmera aqui, para que as pessoas Bom possam dia, me ver. gente. Eu já passei Ajeita por... aqui o microfone aqui. Eu a já câmera passei aqui, por já. ele duas vezes, que entrou 2 bichos de luz no meu ouvido e foi no mesmo ouvido, não foi, doutor? Aí como é que entrou um bicho no seu ouvido? Quem tem outro sabe? Não, você sabe? tava dormindo? Eu tava brincando. Na primeira vez eu tava no aniversário, aí quando dá fé, comecei a coçar o ouvido, aí... Aí botou o quando dedo dá no ouvido. fé, aí... Pode passar o ouvido. Aí vim direto pra casa. Você quer fazer uma pergunta para o doutor Enio? Que pergunta você faria para ele sobre a voz? Quando a voz da pessoa tá rouca. Ele já respondeu já, mas... Já respondi aqui, mas vou responder de novo para você. Alguma coisa está causando mau funcionamento da sua corda vocal quando está rouca. Voltando ao assunto dos insetos de Anthony, ele foi sorteado. A gente vê com uma certa frequência inseto entrar no ouvido das pessoas. Não foi culpa dele de jeito nenhum, ele não teve culpa nenhuma, realmente foi o acaso. Agora o acaso ocorreu duas vezes com a mesma pessoa. Ele é danadinho, ele. Mas não teve culpa nesse aspecto, não. Foi mesmo. Agora o acaso ocorrer 2 vezes com a mesma pessoa, sinal que ele tem um pouco mais de sorte do que as demais pessoas. Então, quando você tiver idade para apostar na Mega Sena, tente, pode ser que você seja auxiliar também. E aí, Romário, rapidinho para fechar. Não, a minha é sobre, já que falou em ronquidão, eu sinto que às vezes quando eu estou um pouco rouco, minha voz fica querendo sumir, fica falhando. Mesmo que eu fico um dia sem poder falar, mas eu sinto isso frequentemente. Até quando eu estou falando aqui, eu percebo que de vez em quando ela falha, sabe? Então se prepara para a resposta, viu? Fique sentado aí. Muito bem. Romário é aquilo que a gente acabou de falar. Profissional da voz deve regularmente fazer a avaliação da sua corda vocal. Eu nunca fiz, na verdade. Nunca fez. Já devia ter feito há bastante tempo, principalmente porque você tem sintomas. As pessoas que usam profissionalmente a voz, mesmo aquelas que não têm sintoma nenhum, devem ser avaliadas regularmente para prevenir problemas da voz. As que têm sintomas como você já deviam ter feito, então, essa avaliação. Laringoscopia é um exame que a gente avalia o funcionamento da corda vocal.
pode e deve ser feito em você, porque tem alguma coisa aí lhe causando essa falha vocal. E olha que eu saio daqui da rádio, aí vou fazer uma propaganda de carro de som. Usa a voz o dia todo. Quanto mais usa, maior... Só descansa à noite mesmo. Quanto mais usa a voz, maior a tendência da gente ter problemas. Essa questão do descanso vocal é importante também. Demais, importantíssimo. E para as pessoas que usam bastante como você, mais cuidado ainda deve ser tomado, tá certo? Então, boa hidratação é fundamental, não pode deixar de ter uma garrafinha d'água do seu lado o dia inteiro. Mas você, como está tendo sintoma, faz alguma coisa bom tempinho já isso. É sinal que alguma coisa não está funcionando corretamente na sua corda vocal. E aí precisa ser tratado antes que agrave o problema e você perca a capacidade de trabalhar. Ok, então. Outra pergunta, Antônio? Eu sei você que vai já tomar o programa não, aqui já. Vou só falar um negócio. Eu sei que se for pra ter esses negócios sobre água, eu não tenho não, viu? Doença por falta d'água, eu não vou ter não, viu? Porque sabe aqueles copos Marcos Dantas que a pessoa compra pro carnaval? Sei. Aqueles grandão. Sei. E eu pego ele, encho d'água, vou lá pra esquina comer com rapadura. Ótimo. Comer com rapadura. Arrocha na água, mas diminua a rapadura, viu? Que a rapadura é doce demais, não é bom pra ninguém não. Da glicose, né? Glicose mais. Pois é. Muita gente cria essa ilusão achando que rapadura, porque é um produto mais natural, digamos assim, não eleva o nível glicêmico. Eleva bastante, tanto quanto os outros doces. Não, também. Outra pergunta, Antônio? E também eu sou muito viciado no açaí. No açaí. No açaí. Açaí prejudica a voz, não? Gelo demais não é saudável para a garganta de ninguém. Tenha cuidado com o excesso de gelo. Tá ok, Antônio, você tem que mudar seus costumes, viu? Dr. Enio, médico otorrino, ele está na Clínica Cardiokid, né, na Rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510, WhatsApp 98154-4453. Com a participação especial de Antony, essa figura simpática e querida, né? Que todo o bairro Paraíba quer bem, né? E Caicó também. Doutor Enio Lobo participou do nosso quadro Check-up no rádio. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Bom dia a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. 8h11. Volto já após o nosso intervalo comercial com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Atenção, Caicó e cidades da região. Se você está pensando em comprar, vender ou trocar seu carro, procure agora mesmo a PR Multimarcas, do amigo Primo Rico, onde você encontra ótimo atendimento e grande variedade de carros novos e seminovos. Já imaginou financiar seu carro em até 60 vezes com as melhores taxas de juros do mercado e ainda parcelar a entrada do financiamento em 12 vezes no cartão de crédito? O lugar certo é na PR Multimarcas, que ainda recebe seu usado com a melhor avaliação do mercado. Venha para a PR Multimarcas em Caicó, porque você já sabe que o Primo Rico é bom de negócio. Siga e veja nossos carros no Instagram PR Multimarcas RN ou entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 84999 620883. PR Multimarcas.